Olá, você que está acompanhando a primeira edição do TV Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do trigo. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços, o que pode entrar no radar do mercado daqui para frente e os impactos que isso vai ter para o produtor brasileiro. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado do trigo, é o Elcio Bento, analista das safras e mercado, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Elcio. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme. Olá a todos. É sempre um prazer falar com vocês. Elcio, vamos começar olhando lá para a Argentina, porque a gente tem novidades vindos do nosso vizinho, diminuição das retenções das exportações da Argentina. O que isso pode mexer no mercado? Que impactos que isso pode ter olhando para o mercado do trigo? Bom, Guilherme, a gente tem que ver quando a gente fala de retenções na Argentina, um posto de importação, né, estava em 19, agora foi reduzido, na verdade, começou a valer essa semana para 9%, sobre alguns olhares diferentes. Primeiro é o olhar de dentro da Argentina. Isso tende a trazer um novo incentivo à comercialização no primeiro momento. Muitos produtores estavam esperando uma movimentação do governo, exatamente, era uma promessa de campanha, para começar a negociar de forma mais expressiva. Estavam retendo parte do trigo. Não é à toa que na safra passada, a Argentina, mesmo com a safra pequena, guardou muitos estoques. Foram 3 milhões, mais 3 milhões de estoques finais, que ficaram exatamente porque tinha-se a esperança de que houvesse essa redução das retenções. A gente teve algo parecido lá em 2015, 2016, com o governo Maurício Macri, e naquele ano, naquele período, foi muito fácil ver os movimentos que tiveram no mercado, que foi esse que a gente espera também, um incentivo à produção. A grande diferença, Guilherme, é que naquele período, naquela época, as retenções foram zeradas, saíram de 20% para zero. Então, a diferença foi de 20 pontos percentuais, agora é de 3 pontos percentuais. Então, esse primeiro impacto, ele deve ser um pouco menor. Mas dentro da Argentina, seria basicamente isso, uma possibilidade dos vendedores começarem a ir mais ao mercado, colocar mais trigo no mercado, e outra é mais a médio e longo prazo, que seria um incentivo à produção. É menos dinheiro que fica para o governo, é mais dinheiro na mão do produtor, mais produção que vem, e a expectativa também, em termos até de receitas para o governo argentino, é que uma maior comercialização, um maior volume de vendas acaba compensando essas retenções. Esse é o impacto lá dentro da Argentina. Se a gente pensa, Guilherme, nos impactos aqui no Brasil, em tese, você vai ter mais trigo argentino, maior competitividade, e como é um trigo que está saindo sem essas retenções, em tese também poderia ser um trigo mais barato, mais competitivo. A verdade é que o trigo argentino já é um dos mais baratos do mundo e também tem uma oferta que é limitada, não tem tanto trigo assim na Argentina. Então, a Argentina é tomadora de preços. Então, pensar que as retenções simplesmente vão derrubar os preços na Argentina é um olhar muito curto, porque a Argentina, os produtores argentinos vão ganhar mais, né? Vão deixar de colocar, de ter essa fatia que fica com o governo, mas os preços de exportação da Argentina, em primeiro lugar, em primeira instância, não devem sofrer grandes ou uma tendência de queda e seguirão respondendo às situações de mercado internacionais. E o último ponto para se ver seria dentro do contexto global, que também a Argentina pode ganhar, deve ganhar competitividade, já está muito competitiva, e se nós tivermos uma demanda mais forte por trigo argentino em outros compradores que não o Brasil, também o saldo argentino pode escassear, e isso mais no pico da entre-safra argentina pode elevar ou deve elevar as cotações do produto do nosso fornecedor vizinho. E se a gente olhar para os preços internacionais nesse momento, boas altas lá em Chicago, altas de 7, 8 pontos, o que tem sustentado e alavancado esses preços no mercado internacional? Eu diria, Guilherme, que a gente está trabalhando, o mercado, na verdade, Chicago e Kansas vem trabalhando muito próximo ali de suportes de 5,40, 5,50 dólares por bushel, que é um preço que a gente considera dentro dos fundamentos, olhando os fundamentos, baixo para esse período do hemisfério norte, que é da entre-safra. Existe uma possibilidade, sim, de o mercado ter tocado esse suporte e começar a caminhar uma tendência de maior firmeza. O que leva a isso a ocorrer? O que poderia incentivar ou levar a gente a ter uma recuperação mais sustentada? É a questão climática no hemisfério norte, da safra de inverno. Essas altas de ontem e de hoje são muito em função da piora das condições nos Estados Unidos. E se a gente faz análises gráficas, eles dão uma tendência, uma sinalização de que esse suporte está muito bem desenhado
e que o mercado começa a acomodar para uma tendência de recuperação. Pelo menos graficamente, a gente poderia ir até a próxima $6 por bushel, contra os 5,50 que a gente tem hoje. Então, tem uma sinalização. Essa é a parte fundamental que a gente vê e que dá essa sustentação para a recuperação. O que vem pesando contra, segurando uma recuperação do trigo mais consistente, é exatamente a questão que é extramercado, a questão financeira, a questão da aversão ao risco, as incertezas em relação ao que pode acontecer com o novo governo Trump, o dólar mais forte nos Estados Unidos. Tudo isso deixa os investidores ainda com medo, né, ainda mais nas posições, sem adotar posições compradas mais claras, até que o mercado de trigo ainda é um mercado que está no líquido do parte financeira da especuladores, tem mais especuladores vendidos, ou seja, aqueles que acreditam em queda, do que comprados, aqueles que apostam mais na alta. Tendência que isso se inverta, há uma tendência assim de que os preços do trigo nos próximos meses iniciam uma tendência de recuperação, não são grandes elevações. Quando a gente fala em elevação, tem que cuidar, porque nós tivemos, por exemplo, quando tivemos um fator muito forte, que foi a invasão russa à Ucrânia, os preços dispararam. Não é isso que a gente vê para agora, mas sim uma tendência de maior firmeza, de uma tendência de recuperação, não sem grandes, ou melhor, sem grandes solavancos. Então, isso daqui para frente, o mercado tende a seguir acompanhando principalmente essas questões de clima lá para o hemisfério norte. Exato. Se a gente pensa em termos globais, é exatamente isso. A gente tem uma situação já a safra 24-25 já está consolidada na sua oferta, pode ter alguma coisa no lado da demanda. 24-25 no âmbito global termina lá em maio. No caso desse cenário global, a gente tem a Rússia, que está com pouco trigo, vendeu muito trigo na primeira metade da sua temporada e tem pouco trigo. Isso é mais um fator altista para o mercado, porque o ano passado a Rússia tinha mais de 50 milhões, 56 milhões de toneladas para vender e estava com seus saldos ainda em grande parte para ser vendidos, foram muito agressivos no mercado no início, no primeiro, segundo trimestre do ano passado. Este ano é o contrário. Este ano a gente tem o maior fornecedor de trigo com menos trigo disponível para vender. Então a Rússia já vendeu grande parte dos seus excedentes e agora já está com impostos de exportação. Enfim, o trigo russo está mais caro do ano passado. Isso abre, né, a questão, fecha essa questão 24-25 muito do lado da demanda, e aí sim, Guilherme, quando a gente pensa na temporada próxima, é a questão climática, é o mercado climático, tudo que vai vir, que virá, né, em relação a comportamento de clima, de possíveis quebras ou clima positivo, é isso que vai ditar essas oscilações mais de curto prazo dentro do mercado, até o mercado consolidar a próxima safra. E aí, eu só olhando agora aqui para o Brasil, como é que todo esse cenário que a gente destacou pode impactar aqui dentro do país, até se a gente pensar em tomada de decisão para a próxima safra? Então, Guilherme, que sempre que a gente fala de formação de preços no Brasil, a gente coloca um tripé, que é mercado internacional, câmbio e abastecimento interno. Quando a gente vê o mercado internacional, falamos bastante, questão cambial, o câmbio depois de um longo período aí, de um bom período, na verdade, acima de 6, agora está acomodando, isso pesa muito na formação de preços. Então, sempre que a gente tem uma queda do câmbio, assim como foi a alta, né, pesou para cima, agora a queda do câmbio ela é baixista para o mercado, né, mas é apenas um dos pilares. Então, tem o mercado internacional que ainda é firme, tem um câmbio que neste momento está acomodando, mas ainda é uma cotação elevada. E aí sim vem o abastecimento interno, e nesse a gente vem apanhando já há 2 anos. No ano passado, muita chuva em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, levou praticamente 80% da safra gaúcha. E neste ano foi Paraná, por exemplo, o maior moaveiro, teve condições climáticas que vieram do plantio até a colheita adversas à produção, e assim a gente tem pouco trigo. Esse é o principal ponto. Tem pouco trigo. Se tem pouco trigo, a gente precisa importar, e quando a gente precisa importar, a gente vai parar nas paridades de importação, e essas duas sim vão depender de preços internacionais, preço na Argentina, preço do câmbio, como esse preço do importado chega, mexe aqui no Brasil. O que a gente vê, Guilherme, nesse início de ano é um mercado ainda acomodado, com poucos negócios. Por quê? Porque nós temos um produtor que está na defensiva, olha bem esse cenário de escassez de oferta, você coloca na defensiva, e no outro tem o moinho que ainda está abastecido e reluta em pagar até a paridade de importação. Então a gente tem esse moinho que oferece menos do que a paridade de importação e um produtor que já se coloca pensando na paridade de importação, ou seja, aquele preço que vem de fora é que vai determinar o quanto eu vou pedir pelo trigo que eu tenho nacionalmente. O Paraná está mais lento, já tem menos trigo mesmo para vender no Paraná,
Existem moinhos que aguardam aquele momento em que um ingresso de safra ou com o ingresso do safra de verão acabe obrigando alguns produtores a negociar. Então, quando esses produtores são obrigados a vender o trigo, surgem negócios de oportunidades. Então, enquanto os moinhos estão abastecidos, ainda estão pensando nesse cenário. No Rio Grande do Sul, a gente já tem uma recuperação mais expressiva das cotações, porque o Rio Grande do Sul perdeu no início da safra muito trigo para o mercado internacional, ou seja, os preços internacionais, naquele momento que o dólar estava acima de 6, levou muito trigo para o mercado internacional e acabou enxugando bastante um quadro interno do abastecimento gaúcho. O Rio Grande do Sul é o único estado que tem excedente de trigo para vender. Neste ano, o excedente seria total ali de vendas para outros destinos, além do seu consumo interno, em torno de 1,8 milhão de toneladas. Só que o Paraná comprou muito, porque estava devendo, comprou boa parcela, mas principalmente foi para o mercado internacional. Vendeu-se mais para o mercado internacional do que a gente esperava inicialmente, e isso fez com que os moinhos locais, moinhos gaúchos, tivessem que acordar, e aí os preços subiram bastante também no Rio Grande do Sul. A tendência no Rio Grande do Sul é que os preços ainda sigam ali no intermédio entre a paridade de exportação e exportação, mas ao longo da entre-safra, os preços no Rio Grande do Sul tendem a buscar na paridade de importação, o que dá, sim, uma tendência também de recuperação das cotações. Então, se a gente pensa no mercado brasileiro aqui, Guilherme, a gente tem a questão do abastecimento interno muito claro puxando os preços para cima, e aí tem a questão do preço internacional, o que tende a ser de recuperação, principalmente na Argentina, a partir do momento da entre-safra, e fica a variável mais incerta que não consolida essa nossa percepção clara de recuperação de preços, que é a questão cambial, que a gente não consegue deixar muito claro para onde irá esse comportamento cambial. Mas basicamente esse é o cenário que a gente tem aqui dentro do mercado brasileiro. E se a gente olhar para a safra de inverno 25 aqui no Brasil, que perspectivas a gente tem nesse momento? Se a gente pensar em área, aumento, redução, o que você está esperando nesse momento? Essa é uma excelente pergunta. A gente está em busca destas respostas, né? A gente teve ano passado muito complicado, especialmente no Cerrado, que planta mais cedo. Então, existe sim a possibilidade de recuperação diária. Essa recuperação diária, se a gente pega, para ser uma, mais simples na comparação, mas vamos pensar na metade norte do Paraná para cima, da metade do Paraná para cima, a tendência é que haja uma disputa grande com o milho safrinha. O milho safrinha vem bem, tem alguns atrasos na colheita da soja, mas nada que possa impedir o plantio do milho safrinha, que isso, quando atrasa muito a colheita da soja, fica tarde para plantar milho safrinha, e aí o pessoal acaba pensando no trigo. Então, este ano o produtor terá a opção de pensar entre milho safrinha e trigo, falando só das duas principais culturas que competem em área nessas regiões mais ao norte do Paraná. E aí fica muito complicado a gente se fosse pensar só pelo trigo, a tendência é de recuperação diária, mas aí tem que ver como que vai ser essa disputa com o milho safrinha. Quando tiver mais uma ideia do milho safrinha, a gente começa a pensar como que ficou essa disputa e como vai a área de trigo. Se a gente pega outras regiões em que o trigo não compete com o milho safrinha, compete com outras culturas de inverno menos expressivas, é o caso do Rio Grande do Sul, o caso de boa parte de Santa Catarina, caso dos Campos Gerais, no Paraná, aí sim eu vejo uma tendência de recuperação da área plantada. Até porque no ano passado não se plantou mais trigo no Rio Grande do Sul porque não tinha semente. Neste ano tem mais disponibilidade de semente, então aí no frigir dos ovos a gente acredita num aumento da área de trigo para essa temporada. É claro que aumento de área no Brasil nunca é certeza de aumento de produção, mas pelo menos a perspectiva inicial é de que a produção se eleve, vai depender muito também desse comportamento dos preços. Os preços deram uma boa respirada nesse período que existe até o produtor iniciar o plantio, decidir pelo plantio, poderia potencializar essa tendência de alta diária. Mas, para não ter deixar sem resposta, a nossa percepção é de que a área se elevará neste ano. O percentual ainda a gente não consegue definir. Elcio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário do mercado do trigo. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar um ponto final, pode ficar à vontade. Agradecer, Guilherme, a vocês pela oportunidade. Sempre bom estar falando com a audiência de vocês. Sempre que precisar da gente é só chamar. Um abraço a todos. Elcio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima. Um abraço, sempre à disposição. Esse é o Elcio Bento, analista das safras e mercado, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços do trigo neste momento no mercado internacional. Aí o Elcio destacando um cenário de recuperação para essas cotações e um caminho, uma tendência de elevação dessas cotações lá na Bolsa de Chicago,
com os preços podendo buscar o patamar dos $6 por bushel, saindo daquele limite de 5,50 que a gente tinha há algum tempo atrás. O Elcio destacando que essa elevação é bastante fundamentada nas questões climáticas para a safra do hemisfério norte. Houve piora nas condições para os Estados Unidos nesses últimos dias, o que trouxe essa alta de ontem e de hoje lá na Bolsa de Chicago para o trigo. Olhando aqui para o Brasil, o Elcio destacando uma recuperação de preços em algumas praças, Rio Grande do Sul, por exemplo, e uma perspectiva de aumento de área para a safra de inverno 2025 aqui no país, mas com uma grande competição diária com o milho segunda safra naquelas partes, especialmente do Paraná, onde o produtor consegue optar pelo milho ou pelo trigo. Essas áreas devem ter uma competição bastante acirrada entre as duas culturas, mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul e áreas do Paraná, onde é mais voltada para a safra de inverno, a opção pelo trigo deve ser maior do que a gente acompanhou em anos anteriores, na safra passada, por exemplo. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do trigo lá na Bolsa de Chicago neste momento. Você vai ver os números aí na tela, mostrando as fortes valorizações nos preços que o Elcio Bento acabou de destacar e explicar aqui pra gente. O março 25 vale $5,55 o bushel, alta de 9,75 pontos. Maio 25 vale $5,68 o bushel, elevação de 10 pontos. O julho 25 sobe 10,25 pontos, é cotado a $5,80 o bushel, e o setembro 25 vale $5,94 o bushel, alta de 10,25 pontos, altas bastante expressivas e beirando ali aquele patamar dos $6 o bushel que o Elcio Bento acabou de explicar aqui pra gente, destacar também como é que foi este cenário. Agora a gente vai ficando por aqui dessa primeira edição do TV Notícias Agrícolas. A gente começou lá às 8 horas da manhã com a Carla Mendes no Bom Dia Agronegócio, passamos pelo Realidades da Safra, pela previsão do tempo, pelo mercado do boi, encerramos agora com esse mercado do trigo, trazendo essas informações, essas novidades do que está movimentando os preços neste momento para você. Agora a gente vai ficar com a transmissão do Tempo e Dinheiro, o programa do João Batista Olive, e a programação do Notícias Agrícolas volta ao vivo a partir das 2h15 da tarde, com as exibições dos nossos programas. Hoje, quarta-feira, tem Conversa de Cerca às 2h15 para você acompanhar. Nossa programação segue pela tarde e vai se encerrando lá no fechamento do mercado, lá no final da tarde. A gente conta com a audiência de vocês ao longo dessa tarde também, para a gente encerrar essa quarta-feira com muita informação do agronegócio para você que está acompanhando o Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.